Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Linux e hoje, no 18º encontro, nós faremos a criação e utilização de uma instância Linux em um ambiente de nuvem, em um ambiente cloud, e a principal delas que é da Amazon AWS. O nosso objetivo é criar esse Linux através do serviço da Amazon EC2, que é o Elastic Compute Cloud, que é um serviço da Cloud Amazon AWS que tem como objetivo computação, ou seja, fornecer servidores virtuais na cloud, que são chamados de instâncias. Essas máquinas são instâncias que podem ser rodadas, podem ser usadas, tá, para rodar aplicações, hospedar sites, bancos de dados, funções, hospedar sistemas, enfim, as utilidades elas são inúmeras, tá? São máquinas virtuais na nuvem, que a gente pode acessar, e a gente vai fazer isso no encontro de hoje, através do console AWS ou até mesmo através de um SSH ou algo do tipo. Geralmente são máquinas CLI, Command Line Interface, para justamente serem como objetivo de servir determinadas funções, ou seja, máquinas servidores. O serviço da Amazon EC2, ele integra-se principalmente com outros serviços da própria AWS, como, por exemplo, o Buckets S3, para criar locais de armazenamento seguro de dados, RDS, que é o Relational Database, que é o banco de dados relacional da AWS, também com o VPC, que é o que a gente vai utilizar no encontro de hoje, para a questão de redes privadas e permitir ou não permitir determinados acessos através de determinados protocolos de rede. E o EC2 ele é usado no cotidiano geralmente para hospedar sites, hospedar sistemas web, criar ambientes de desenvolvimento de testes, servir como um servidor basicamente, tá? Hospedando software, sejam eles web, softwares pesados, hospedar dados como de inteligência artificial, machine learning e também de big data, tá? Para processamento de dados, inclusive para streaming e além disso com games, back-end de aplicações. Como eu disse, as utilizações de uma máquina virtual na nuvem são inúmeras. O nosso objetivo no encontro de hoje é criar uma máquina Ubuntu Server, no modo de linha de comando. Nós instalaremos o Nginx e faremos o acesso a esse servidor externamente. O nosso objetivo aqui é criar isso na AWS sem custos, ou seja, através do plano Free Tier. Vai ser necessário que você crie um cadastro na AWS. Esse cadastro envolve um cartão de crédito, porém, os recursos utilizados aqui e as dicas utilizadas aqui no nosso encontro não terão nenhum custo, é só para uma validação. Eu, inclusive, pessoalmente recomendo que você ative a verificação em 2 etapas para reforçar a segurança do acesso à AWS. Feito isso, nós acessaremos o console da AWS, que é esse sistema aqui, é um sistema de interface gráfica, é bem tranquilo. A região que eu vou utilizar é a região brasileira, América do Sul, São Paulo, e nós vamos digitar aqui na pesquisa EC2 e nós teremos as instâncias. Clicar nas instâncias, aqui são as nossas máquinas na AWS. Provavelmente você não vai ter nenhuma, tá? Assim como eu. Então nós vamos executar uma nova instância. Tá? Essa nova instância, nós vamos criar ela do zero. Então podemos colocar um nome nessa instância. Eu vou colocar Ubuntu Nginx Test 1. A imagem aqui é importante, nós vamos utilizar o Ubuntu, é um Ubuntu Server. Nós vamos utilizar as imagens para nível gratuito. Então tem aqui, ó, já está setado para nível gratuito como padrão, e tipo de instância também é setado para o nível gratuito, nesse meu caso está T3.micro, tranquilo. Par de chaves significam uma chave para a gente conseguir acessar essa máquina remotamente. Então, como nós não temos nenhum, nós vamos ter que criar um par de chaves. Você pode colocar o nome que você quiser, ela é do tipo RSA. Eu sempre uso para OpenSSH, que é para Linux. Criando esse par de chaves, vai baixar um arquivo, você pode salvar. Esse arquivo, dentro dele, tem a chave, que você pode usar para fazer acessos via CAN, via SSH, principalmente. E aqui nas configurações de rede, nós vamos vir em editar, porque eu quero te mostrar o seguinte. Nós temos a VPC padrão, subredes padrão, IP público automático, pelo qual a gente vai acessar essa máquina depois que criar.
precisamos deixar habilitado. Nós vamos criar um grupo de segurança. Grupos de segurança de rede, eles têm regras de entrada e saída. Regras de entrada é que máquinas que podem acessar, que IPs de máquinas podem acessar, através de quais tipos de protocolo, qual porta de rede. O mesmo vale para a saída, que essa máquina pode acessar determinadas outras máquinas, ou seja, outros IPs, em determinados protocolos, em determinadas portas. O grupo de segurança, tá? Você pode colocar o nome que você quiser, eu vou deixar o nome que está aqui por padrão. E aqui nas regras de entrada, nós vamos criar regras de entrada, tá? Por enquanto, só está permitindo de qualquer lugar SSH. Nós vamos colocar também HTTP e HTTPS. Então, nós vamos adicionar duas regras. Então, a primeira é HTTP, tá? Protocolo TCP na porta 80, qualquer IPv4, tá? Qualquer um. Então, é 0.0.0/0. E também HTTPS, tá? HTTPS. A questão é a seguinte. HTTP, deixa eu só pegar aqui. HTTPS. Vamos encontrar aqui o HTTPS. Pronto. Na porta 443, qualquer host. Isso aqui não é interessante fazer porque nós estamos permitindo que qualquer máquina acesse de qualquer lugar através do nosso IP público que vai ser gerado depois que a gente finalizar essa máquina. A ideia aqui é privar o máximo possível, só deixar que determinados IPs acessem determinadas portas, em determinados protocolos e que estejam com a chave de autenticação gerada, tá? Aqui que nós geramos agora há pouco. Mas como esse é um ambiente de simplesmente para conhecimento educacional, enfim, nós vamos utilizar nesse formato, nós vamos permitir tudo. Então nós temos três regras de entrada. SSH de qualquer lugar, protocolo TCP, todas elas protocolo TCP, né? HTTP de qualquer host, também HTTPS de qualquer IP. Configuração de armazenamento mínimo possível, vou deixar padrão. E aqui em detalhes avançados, nós não vamos selecionar nada, mas se você quiser, ao criar a máquina e executar algum comando, nós colocamos dados do usuário. Por exemplo, atualizar a lista de repositórios antes de criar a máquina em si. Então, bota aqui o comando sudo apt update, algo do tipo. Tá? Ou para instalar, por exemplo, o nginx, sudo apt install -y nginx, ele vai instalar o nginx. Nós não vamos selecionar nada daqui, a gente simplesmente vai criar essa máquina, clicando em executar a instância, porque nós vamos entrar nessa máquina e executar os comandos através dela própria. Tá? Você pode acessar essa máquina via Cloud Shell, ou nós podemos vir aqui nas nossas instâncias. A nossa instância ela já está executando, vamos entrar nela. Ela tem um IPv4 público, que eu vou copiar, ou depois, tá, vou até colocar aqui, ó, dá para clicar e ela vai se tornar acessível. Depois a gente vai fazer o acesso a ela, tá? Isso aqui também vai ser HTTP, tá? Então aqui a gente vai ter que selecionar, por exemplo, HTTP, e aí ela vai se tornar depois acessível. Enfim, e no caso nós vamos vir aqui, a gente vai conectar essa máquina. Então, conectar, IP da instância, a instância que a gente tem, IP público, e o nome do usuário podemos deixar o Ubuntu. Então nós vamos conectar a essa máquina, tá? Através do IP público dela, na versão 4. Aqui vai ser aberto na própria AWS, no próprio console da AWS, o acesso a essa máquina. A gente pode também acessar via SSH, usando o IP público dessa máquina e aquele par de chaves que a gente gerou. Tá? Eu tenho aqui o acesso a ela, tá? Aqui ó, SSH-i, par de chaves, o usuário que é Ubuntu / o DNS público dessa máquina. Tá? Depois a gente vai fazer isso. Primeiro nós vamos dar uma olhada na questão de acesso a essa máquina. Então, vamos dar um Ctrl L aqui. Aqui vale o seguinte, para copiar, Ctrl Shift C, para colar, Ctrl Shift V, ok? E nós podemos verificar quem é o usuário e qual que é a distro, tá? etc * release. Pronto, nós temos os dados aqui. Nós vamos executar alguns comandos. Ctrl L para limpar ali o shell. O primeiro comando que nós vamos executar é atualizar a lista de repositórios via apt update, instalar o nginx via apt install nginx e habilitar o nginx e também entrar no modo root. Então,
clicando ali, Ctrl Shift V e Enter para executar. Vamos atualizar a lista de repositórios, instalar o Nginx, habilitar o Nginx e entrar no usuário sudo. Vou aguardar aqui enquanto o processo vai sendo executado. Eu já dei aqui um Ctrl L, tá, para limpar o shell, mas você pode verificar aqui ó, que tudo foi instalado. E, inclusive nós entramos no modo root porque tem o usuário root porque tem a cerquilha no final da PS1. Ok, o próximo passo, eu quero te dizer o seguinte, como nós já temos o Nginx funcionando, a página do Nginx, tá, nós vamos colocar aqui o acesso, então é o IP público da instância, nós vamos pegar o IP público dessa instância e acessar ela via HTTP, tá bom? Porque é na porta 80. Então nós estamos acessando essa máquina na AWS através do seu IP público na versão 4 na porta 80, já que eu não especifiquei aqui, via protocolo TCP, formato HTTP. Tá? Esse é o arquivo de boas-vindas do Nginx, tá? Que ele está lá na pasta da nossa instância, /var/www/html, é o arquivo index.html. Agora nós vamos modificar esse arquivo. Eu vou fazer isso diretamente através do comando echo acoplado ao standard output de imputá-lo dentro desse arquivo. Então, a próxima vez que eu atualizar esse informar o comando e atualizar no F5, nós vamos verificar que o arquivo de boas-vindas do Nginx foi modificado. Então, é assim que a gente consegue acessar essa máquina via AWS, tá? Nós podemos fazer isso via browser e nós também podemos fazer isso, por exemplo, eu estou aqui no Windows 10. Eu vou iniciar o Ubuntu em WSL ou até mesmo numa máquina virtual. Você também pode fazer isso, contanto que você tenha as ferramentas instaladas. Pronto, eu vou abrir ela aqui, tá? Eu vou maximizar e deixar o zoom em tamanho grande. Vou pegar essa chave aqui, ó, Ctrl C, vou criar um arquivo com o mesmo nome do arquivo original. Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, selecionar, Ctrl V, ou botão direito, no caso que eu estou no WSL, Ctrl C, botão direito, vou colar, e Ctrl X para sair, Y para salvar, Enter para confirmar o salvamento. Agora eu tenho uma chave aqui, ó, nginx.py, tá? Os outros arquivos não tem nada a ver, tá? Não precisa se preocupar com isso, são meus arquivos pessoais. Ok, agora para acessar essa nossa máquina, nós precisamos executar esse comando aqui. ssh -i, o nome do arquivo, então, que se chama, deixa eu só colocar aqui, vamos colocar ele, ok, ssh -i, o nome do arquivo, botão direito, ok? Agora, o usuário, que se chama Ubuntu, arroba o DNS público dessa instância. O DNS público está aqui, ó. Só cliquei, colar, vou confirmar o acesso. Aqui eu esqueci de executar o comando para habilitar essa chave. Sudo chmod 400, vou colocar a minha senha. Agora sim nós vamos fazer o acesso a essa máquina. E pronto. Você pode ver que a nossa PS1 de antes era Mateus@Ubisocial, agora é Ubuntu @ o IP da nossa máquina. De novo, verificando a distro que nós estamos. É a distro da AWS. Para sair, tá? Inclusive nós podemos acessar o arquivo no caso do Nginx, tá? Vou colocar aqui, ó, cat, o arquivo do Nginx, tá aqui o que a gente modificou, tá? Interessante, para sair, Ctrl D. E é dessa forma que a gente consegue criar e acessar máquinas na Amazon AWS, máquinas que são virtuais, que estão hospedadas na AWS e que nós acessamos via Google Chrome ou até mesmo com as chaves de acesso via algum tipo de SSH, ou no Windows tem que usar o PUT, que faz basicamente a mesma coisa, porém só muda aí o software para acessar, a linha de comando é a mesma. Para a gente se manter dentro dos padrões gratuitos, tá, do plano gratuito da Amazon AWS, ou Free Tier, é necessário que
a gente desligue essa máquina e a gente apague, porque quanto mais essa máquina ficar ligada, mais tempo processando ela ficará. Portanto, mais processamento vai consumir mais recursos e, consequentemente, vai cobrar mais valor, incluindo valores extras, além daqueles não cobrados da free tier do ambiente gratuito. Então, para isso, eu deixei aqui o passo a passo de tudo que você precisa fazer. É no EC2 instância, seleciona a instância, vai ali no instância, encerra ela, desliga a máquina. Tá? Encerrar a instância e desligar essa máquina. Depois, você pode excluir o seu grupo de segurança, excluir o par de chaves e excluir essa instância. Daí você pode apagar essa máquina. Tá? Você precisa fazer isso. Então, encerrar a máquina, desligar a máquina. Tá? O nosso Ubuntu EC2. Excluir o seu grupo de segurança, que faz com que a gente acesse ela, permita o acesso a determinadas portas. Excluir o par de chaves, que a gente usa para se autenticar e acessar essa máquina através de outra. E também lá no CloudWatch, geralmente tem CloudWatch, você vai ter lá no painel esquerdo o grupo de logs. Se existir algum grupo de logs, você pode apagar. E nas funções e políticas do IAM, que são as funções gerenciadas. Se tiver alguma função criada há alguns minutos que seja um nome diferente das demais criadas padrões da AWS, você também pode excluí-las. Tá? Isso, com essas dicas, você vai se manter sem nenhum custo na AWS, você vai poder testar máquinas e utilizá-las para determinados fins específicos. Todas essas informações e comandos e passo a passo, inclusive, você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io.